Boa tarde, minhas irmãs. Boa tarde, meus irmãos. Que a luz divina do Cristo de Deus seja uma constante em nossos corações. Vamos dar início à primeira parte dos trabalhos de hoje, dizendo a oração que o Cristo nos ensinou. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como devemos perdoar aos nossos devedores. Não nos deixa, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos de todos os males, que assim seja. Pedindo permissão a Deus nosso Senhor, a Jesus, o nosso mestre querido, a espiritualidade e luz, a Oswaldo Melo, nós vamos dar início à primeira parte dos trabalhos de hoje, que é a lição do livro, a mensagem do livro de Emmanuel, Palavras de Vida Eterna. É o capítulo 34 e o título é Prossigamos. Nós vamos pedir permissão para ler a mensagem maravilhosa que o Emmanuel que Chico Xavier psicografou. Irmãos, quanto a mim, não julgo o que haja alcançado, mas uma coisa faço, é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão adiante de mim. Paulo, isso é carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 13. Emmanuel, assim, descreve a mensagem. Se te imobiliza na estrada a pretexto de amarguras acumuladas ou de ofensas recebidas, lembra-te de Paulo, o apóstolo intrépido, que, sobrecarregado de problemas, não se resignava a interromper o trabalho que o mestre lhe conferira. O amigo providencial da gentilidade não se entretinha a escutar os remorsos que trazia do seu tempo do adversário e perseguidor do Evangelho. Não lamentava os amigos descrentes da renovação de que fornecia testemunho. Não se queixava dos parentes que o recebiam, empunhando o azorrague da expulsão. Não se detinha para lastimar a alteração dos afetos que a incompreensão azedara no vaso do tempo. Não cultivava a volúpia da solidão porque lhe faltasse a bênção do tálamo doméstico. Não se fixava nos espinhos que lhe ferreteavam a alma e a carne, não obstante reconhecer-lhe a existência. Não parava com o objetivo de reclamar contra as pedradas do caminho. Não se concedia férias de choro inútil ante as arremetidas do mal. Não se demorava na rede dos elogios, sob o fascínio da ilusão. Não se cristalizava nos próprios impedimentos. Seguia sempre na direção do alvo que lhe cabia atingir. Assim também nós, endividados ou pecadores, pobres ou doentes, fracos ou inábeis, desiludidos ou torturados, uma coisa façamos, acima de todos os tropeços e inibições. Prossigamos sempre para adiante, olvidando o mal e fazendo o bem. Simplesmente linda a mensagem de Emmanuel. Simples, lindo. O exemplo de Paulo de Tarso, o perseguidor tenaz e cruel do Evangelho. Após o encontro com Cristo na entrada de Damasco, Paulo transformou-se totalmente e deixou a maior lição de abnegação, de fé e de amor, e jamais desistiu
e não ficou chorando no caminho o remorso por ter praticado tantas coisas quanto os irmãozinhos do caminho do Cristo. Ele simplesmente, a partir da mudança, nunca mais parou para curtir os remorsos, os arrependimentos, o mal que fez, mas muito pelo contrário. Abriu o coração para o amor a Jesus e abriu o coração para todos os irmãos. E a partir dali, através de todos os sofrimentos, sem uma mágoa, sem um rancor, ele foi fundando igrejas e igrejas em cada cidade e muitas vezes açoitado, muitas vezes apedrejado, muitas vezes preso, muitas e muitas vezes, mas sem rancor, sem mágoa, pregando o amor, pregando a luz do Cristo, pregando o caminho da verdade e da vida, que o Cristo sempre falou. Foi um perseguidor tenaz do Evangelho. Mas quando voltou a si, na entrada de Damasco, que o Cristo perguntou a ele, por que me persegues? A partir dali, ele cego foi até a casa de Ananias. E Ananias, um pouco, Jesus falou com Ananias, e ele um pouco medroso, Ananias, porque ele era um perseguidor implacável. Ele foi para prender o Ananias em Damasco. E na casa de Ananias, Jesus disse para ele passar as mãos sobre os olhos, e caiu como escamas dos seus olhos voltou a enxergar, porque ele ficou cego quando caiu do cavalo, quando viu aquele raio de luz que era o Cristo. O que queres de mim? E a partir dali, ele sofreu tantos reveses, tantas coisas, mas não desistiu jamais. Nunca duvidou, nunca parou. Não, eu sou triste, eu sou angustiado, eu fiz tanto mal. Eu vou sentar no sofá da mágoa, da tristeza, do arrependimento, do remorso por tanto mal que eu fiz. Jamais ele fez isso. Ele fez do remorso, de todos os arrependimentos, o trabalho em função do Cristo e do amor, renovando-se. Essa chama-se a verdadeira reforma íntima. Renovando-se um novo homem. Tirou aquele homem velho, o intelectual, o grande sábio do Sinédrio, ele era grande no Sinédrio e voltou na simplicidade, no amor do nosso Mestre Jesus, e a partir dali ele saiu a pregar. Ele teve dissidências, evidentemente, inclusive com os próprios irmãos do caminho, mas nunca desistiu. Não desistiu do seu intento, que era servir o Mestre e abrir e levar o Evangelho em todas as partes do mundo. Que coisa maravilhosa quando a gente tem um exemplo. E nós, eu vou falar por mim, temos a mania de guardar mágoas e rancores, temos a mania de guardar arrependimentos, remorsos, que corrói a nossa alma, corrói a nosso físico, faz mal para o nosso corpo material. Nós temos a mania de guardar dor, arrependimentos e tristezas. Por que nós não jogamos esse lixo fora e ponhamos em nossos corações a luz imensa e bondosa do Cristo? E a partir daí, não importa, vamos fazer um novo fim, como dizia Chico Xavier. Vamos fazer um novo fim, melhorando a nossa alma, nos reformando intimamente, deixando remorsos, arrependimento. Já foi feito, já fizemos. Evidente que um dia nós vamos ressarcir o que fizemos de mal. Mas deixa para lá. Não vamos ficar comendo-se todos os dias, comendo esse remorso, alimentando, estragando nosso estômago, porque nós ficamos doentes. Adoecemos com o nosso estômago. É úlcera, é o nosso fígado com cirrose sem bebida. Podemos ter problemas de fígado, problemas de coração, uma série de problemas, porque nós ficamos guardando lixo dentro de nós. Vamos tirar essas coisas de dentro de nós e começarmos a caminhar no caminho em direção à porta estreita, que é o Cristo, que o Cristo falou. E vamos imitar assim, sem vergonha nenhuma, sem um pudor.
Vamos imitar Paulo de Tarso. Sem invejas, não é? Mas com amor, vamos imitar. Imitar esse intrépido que foi até o fim da sua vida, até a morte em Roma, ele foi sempre o evangelho em pessoa. Que coisa maravilhosa. 3 anos no deserto, com aquele casal lindo, que com eles aprendeu todo o evangelho de Jesus. E quando veio com eles, com Áquila e Priscila, ele veio e, a partir dali, ninguém mais o segurou. Que coisa boa quando nós começamos a sentir esta beleza dentro de nós. E esquecer mágoas e rancores e partir para o bem, para a caridade, para a verdadeira fraternidade, para o verdadeiro amor, para a verdadeira paciência, para o verdadeiro perdão, para a verdadeira compreensão, para a verdadeira resignação com os nossos problemas. Nós somos espíritos devedores que viemos para esse planetinha de provas e expiações e trazemos em nós muitas dívidas. E, evidentemente, que nós vamos, aos poucos, através de sofrimentos, através de uma maneira ou outra, de uma doença ou coisa parecida, nos tratemos, evidentemente. Mas, se continuarmos, aceitemos com resignação. Sempre com resignação, porque Deus é imparcial. Deus é só amor, ama todas as suas criaturas. Se estamos sofrendo e só fazemos o bem, só partimos o bem, não temos nada, só trabalhamos em direção ao fim do começo, que é a nossa verdadeira pátria. Se estamos nos preparando para um mundo espiritual de luz, estamos trabalhando na caridade, no amor, expondo palavras de consolo, palavras de conforto a irmãos doentes, abraçando esse, abraçando aquele, não agora na pandemia, mas podemos abraçar através da oração, através do pedido ao Senhor para tal e tal criatura. Isso cabe a nós. Nós que pensemos, já que somos espíritas e estamos estudando por isso, e tantos anos estamos dentro de uma casa espírita, e ainda continuamos com nossos problemas. Podemos mudar, sim. É uma coisa que está em nós. É querermos. O subconsciente é burro, mas ele aceita tudo o que dissermos. Eu não presto, eu sou feio, eu sou negativo, eu não tenho emprego, eu não vou arrumar dinheiro. O subconsciente, ele aceita bem resignadamente e assim vai acontecer. Por que nós não positivamos a nossa maneira de ser? E começamos a pensar positivamente. Hoje eu não tenho, mas amanhã eu vou conseguir. Eu vou vencer, eu vou aprender, eu vou fazer, eu vou ser caridoso, eu vou ser amoroso, eu vou mudar a minha maneira de ser no meu lar. Eu não vou ter mais remorsos nem arrependimentos. Eu vou ser um novo homem. Eu, a partir de agora, vou tentar essa reforma íntima. Eu vou seguir o Evangelho do Cristo sem ser fanático, mas sendo as minhas atitudes, não que eu queira fazer prosélitos, não, mas que a minha atitude reflita em todos que me rodeiam. Aí eu começo a melhorar. E meu subconsciente vai aprendendo aos poucos que tem que ser o bom, que tem que ser melhor, e que tem que ser otimista, e tem que ser positivo. Parar de choramingar. Eu tenho uma mulher doente, eu sofro porque eu faço isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquele outro. Não. Se você fizer com amor, qual é o problema? Você está fazendo para você, não é para ela, mas para você. Eu não sei cozinhar. Vai aprender. E aprende. Eu nunca lavei uma casa. Vai aprender. E aprende. Quando se usa o amor e a vontade, o positivo, positivando a nossa vontade, nós fazemos tudo. É só querermos. Nós mudamos a hora que quisermos. Isso é muito importante que tenhamos em nós esta consciência. É muito importante termos em nós esta consciência.
Saber que nós podemos mudar a hora que quisermos. E parar de choramingas, parar de não posso, parar de não sei, parar de dizer, meu Deus, que tristeza, como é que eu sou triste, que solidão, que infelicidade, Ele, o Paulo de Tarso, o tálamo que ele fala, ele deixou, quando ele deixou a noiva, que era a irmã do irmãozinho que foi apedrejado, ele deixou Abigail, que Gesiel era irmão de Abigail. Ele convidou a noiva para assistir ao apedrejamento do irmão. Ela não sabia, quando viu, era o seu irmão. A partir daí, ele cortou as relações com a noiva. Nem isso. Nunca mais casou. Nunca mais se envolveu mais nada, a não ser com o evangelho. Aceitou com resignação, nunca mais se reclamou que não tinha uma esposa, não tinha ternura, não tinha amor, porque ele tinha o maior amor de todos os amores, que ainda não temos, que é Jesus. A hora que nós introjetarmos em nossos corações Jesus, nós começamos a ser outro irmão, outros irmãos, outras pessoas. Nós seremos felizes. Nós começaremos a sentir uma coisa que quase nunca ninguém sente, a felicidade. Não a felicidade do dinheiro, a felicidade de coisas materiais, de carro, casa, isso, aquilo, aquele outro. Não. A felicidade do coração. Porque se introjetarmos esse Cristo amado para dentro de nosso coração, dos nossos corações, me digam quando é que podemos ser infelizes. Com todas as dores que vier, com todas as doenças que vier, com todas as dificuldades, com tudo que vier, até sem a comida, nós ainda temos a maior fortuna, o maior alimento, é o Cristo em nosso coração, porque com ele venceremos, sempre venceremos e chegaremos ao fim, chegaremos ao alvo, que é a felicidade que já começa no momento que entrar e introjetarmos em nossos corações, a felicidade chega junto. E nós começamos a compreender que a vida não é juntar coisas. A vida é espalhar amor. A vida é espalhar fraternidade, compreensão com os nossos irmãos, atitudes benévolas para que eles, não precisamos falar nada, mostremos a nossa atitude, a atitude do amor, a atitude da paz, a atitude da paciência, a atitude do perdão, sem revidar, sem guardar mágoa, sem raiva, sem rancor, sem ódio, sem ciúme, sem inveja, sem nada, caminhando firme em direção ao alvo, como o nosso querido Paulo de Tarso assim procedeu. Nós melhoraremos, sim, basta querer. Basta nós começarmos a querer a mudar. E parar um pouco do querer mais coisas materiais, da corrida insana, muitas vezes, para obter coisas. Nós juntamos dinheiro para gastar tudo no fim da vida com doença, com isso, aquilo, por falta de cuidado do nosso adorável corpo que Deus, nosso Senhor, nos deu. Vamos mudar, meus irmãos. Não vamos guardar mais essas coisas de remorso e arrependimento. Não. Vamos seguir o exemplo do Paulo de Tarso. Ele devia muito mais, imagina quanto ele fez sofrer os cristãos. E, de repente, ele não estava... Esqueceu tudo isso aí e partiu com o Cristo no coração para com todos os cristãos? Não foi um maravilhoso exemplo de amor e paz? Então eu imploro a todos nós. Aquele que fala para si. Mas eu imploro a todos nós. Nós podemos mudar. Nós podemos melhorar. Nós nos curaremos. Nós deixaremos mais alva a nossa alma. Nós vamos limpando aos poucos o perispírito, porque o corpo é a esponja do perispírito. O perispírito
é o que liga o corpo da nossa alma. Muitas vezes ele fica com as chagas que nós provocamos através de vícios, através de vidas, descaminhos, muitas e muitas coisas. E se nós mudarmos a nossa maneira de ser, e aceitarmos muitas vezes com resignação a doença que chega. Ana Furtado disse uma coisa muito interessante. O que esse câncer quer me dizer? Porque o câncer é uma doença terrível, mas ele purga o perispírito, ele limpa o perispírito também. Muitas vezes temos um câncer. E esse câncer é a válvula de escape do perispírito para a limpeza do peso que trouxemos de outras vidas. Então, pensemos bem. Toda doença é curável com a nossa fé. E se essa doença for para que nos leve para a pátria espiritual, aceitemos com resignação, com muita fé, porque faz parte da caminhada e da limpeza da nossa alma. Que quando partirmos daqui, possamos ir melhores, possamos ir mais tranquilos, sem mágoa, rancor, arrependimento, remorso, nada. Somente com o pensamento em Deus e Jesus, para que possamos realmente compreender o que o Cristo quis dizer quando na terra aqui esteve e continua sua voz ecoando por todos os recantos do mundo. Somente nós somos surdos, muitas vezes surdos, porque o bem material é muito maior para todos. E nós queremos adquirir cada vez mais coisas, e coisas, e coisas, que não passam de coisas. Porque viemos daqui sem nada e partiremos daqui sem nada, a não ser a beleza da nossa alma, que é tão necessária, a mudança. E é o que Paulo de Tarso nos pede, para prosseguir em direção ao caminho da luz, ao caminho da porta estreita, ao caminho do se sentir bem. Porque nós, para amar, tem que saber se nos amamos. Aí nós vamos descobrir o verdadeiro amor. É amando-se que nós sabemos como é que se ama. Tem muita gente, eu não gosto de mim, eu não me amo. E como é que pode amar a outra criatura se não conhece o verdadeiro sentimento, que é o amor? Então não ame, não ama ninguém. Vamos pensar nisso. E vamos prosseguir pensando nisso, pensando em melhorar, pensando em levar a voz do amor, a voz da luz, da misericórdia, da paz, da fraternidade, da caridade, do perdão, da paciência, para onde formos, sem querer ser fanático, mas mostrando através de nossas atitudes que nós podemos mudar e mudar muitos irmãos pelos nossos exemplos. Que a luz do Senhor Jesus seja uma constante em nossos corações. Que todos os irmãos e irmãs recebam nesse momento um abraço espiritual, para que todos se sintam muito bem, tranquilos, e se lembrando, não vou guardar mais remorso, não vou guardar mais culpa, não vou guardar, eu vou mudar. Eu vou fazer o bem, eu vou ser mais alegre, eu vou ser otimista, e a partir de agora, eu não vou sentir mais essa dor, e não vou almoçar com essa dor, não vou jantar com essa mágoa, não vou jantar com essa raiva, não vou jantar com esse remorso, não vou tomar café com esse arrependimento, eu simplesmente vou fazer uma refeição de amor e luz, que chama-se Cristo, que Paulo de Tarso seguiu até o último dia da sua vida, com muito amor, com tanto sofrimento, com tanto apedrejamento, com tantos espinhos, com tanto azorrague, mas assim mesmo ele venceu e levou a voz do Cristo até Roma. Naquela época tão difícil, meu Deus. É um exemplo, e eu me emociono quando falo em Paulo de Tarso, porque ele me inspira todos os dias. Que Deus, nosso Senhor, nos abençoe, irmão. Uma boa tarde para todos. Boa tarde a todos. Que Deus nos ilumine e nos proteja sempre. Sempre uma grande alegria escutar o nosso irmão, principalmente observando a sua emoção sobre esse tema.
de prosseguir, né? Precisamos, de fato, ter essa consciência de nos tornarmos pessoas melhores. Dando continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, nós estamos no capítulo 3, da primeira parte, que a gente vai falar sobre separação da alma e do corpo. Não é? Então, quando a gente estuda a doutrina espírita, nós precisamos estudar os livros e tentar trazer essa obra para o nosso dia a dia. Então, basicamente, a pergunta, ele quer saber, o Kardec, dos espíritos, o que é que acontece com as pessoas no momento da morte, se existe dor. Não é? Então, Kardec, na pergunta 154, faz a seguinte questão para os espíritos. É dolorosa a separação da alma e do corpo? Então, a gente tem que começar a compreender que nós temos esse corpo espiritual, conhecido por nós espíritas como perispírito, ligado ao corpo físico. Então, a alma e o corpo. Então, vai existir essa separação no momento da morte. Não é? Então, a gente sempre fala de morte, a gente fala de desencarne, a gente vai entender um pouco mais sobre isso nesse momento. Então, Kardec faz. É dolorosa a separação da alma e do corpo? Os espíritos respondem para Kardec. Não. O corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que no momento da morte. A alma, nenhuma parte toma nisso. Então, a gente tem que começar a observar os desencarnes, as mortes que vão acontecendo no dia a dia da nossa família, das pessoas do nosso bairro, da nossa cidade, do país, da humanidade. Então, ele quer saber o seguinte, nesse momento de morte, a alma sofre? Eles dizem que não. Não tem a dor ali. Né? E o corpo sofria muito mais durante a vida do que no momento da morte. Então, uma coisa é a gente estar olhando a cena. A outra coisa é o que está acontecendo no processo para o plano espiritual. Então, muita gente diz assim, essa pessoa nem sofreu no momento da morte. Outra diz, nossa, ela sofreu muito. O que é que eles estão dizendo aqui para o Kardec? É dolorosa a separação da alma e do corpo? Não, porque a vida está continuando. O corpo quase sempre sofre mais durante a vida. Então, se foi um acidente, se foi uma tragédia, se foi uma pedra que caiu na cabeça, tudo que essa gente vê que se surpreende com essas coisas, que a gente diz, meu Deus, que trágico, né? Um acidente de carro e por aí vai. Ele diz, o corpo quase sofre mais durante a vida do que naquele momento, né? Então, a alma, o espírito ali, não toma parte nisso. Aí ele diz o seguinte, continuando na resposta. Os sofrimentos que algumas vezes se experimentam no instante da morte são um gozo, uma felicidade para o espírito que vê chegar o termo do seu exílio, né? O término, o fim da sua vida. Só que ele trata aqui como exílio, né? A gente vai para um lugar distante, estamos presos naquele ambiente. Né? Então, quando a gente sai daquele ambiente, é uma felicidade. Isso quer dizer o seguinte, que determinados tipos de espíritos encarnados na Terra, eles não sofrem tanto essas impressões nesse momento. E é uma alegria. Por quê? Porque, por exemplo, as crianças, sejam mortes trágicas, violentas, né, seja por doenças, são espíritos ainda extremamente imaturos nesta encarnação. Né? Eles são velhos, têm maturidade, mas para esse novo começo, essa nova encarnação, são espíritos muito jovens nessa vida aqui. Então, eles não têm a consciência da vida. Então, o desencarne deles são mais tranquilos. Os espíritos mais evoluídos, por exemplo, Chico Xavier e outras figuras tão importantes da humanidade que trabalharam no bem, também têm esse momento de libertação tranquilo. É uma felicidade chegar nesse momento da morte, porque o que acontece é o seguinte, nós estamos presos aqui, e quando a gente se liberta, a gente diz, meu Deus, graças a Deus, tirei essa roupa que estava me apertando. Então, alguns espíritos, no momento da sua morte, ali no momento da separação, tem isso como uma alegria, uma festa para si. Meu Deus, estou deixando o meu corpo. Por isso que a gente vai começar a compreender que para cada tipo de morte vai depender muito do estágio do espírito. Como é que ele é moralmente? Se ele é muito apegado à terra, se ele é muito orgulhoso, muito vaidoso, muito materialista, ou se ele é uma pessoa mais desapegada. Isso faz a gente entender que já que todo mundo vai desencarnar um dia, vai morrer um dia, nós precisamos entender que precisamos nos preparar para esse momento. Porque a vida continua. A vida continuando, nós temos esse processo
de separação e que pode ser muito doloroso no sentido das impressões psicológicas que o espírito faz, não é? Ou como ser uma sensação mais de leveza. E aí os espíritos, continuando ainda na resposta dessa 154, eles dizem para o Kardec o seguinte: na morte natural, a que sobrevém pelo esgotamento dos órgãos, em consequência da idade, o homem deixa a vida sem o perceber. É uma lâmpada que se apaga por falta de óleo. Então, a gente vai entendendo qual o melhor tipo de morte, né? Já que todos nós vamos morrer. Ele está dando uma dica para a gente, que é as pessoas mais velhas, que quando elas vão chegando ao fim da vida física, é como se apagasse, não é? Como se apagasse uma vela, a gente diz, opa, chegou. Porque as impressões que nós passamos no momento dessa morte, muitas vezes ficam presas no espírito e que isso pode gerar uma perturbação muito maior no plano espiritual, certo? Então, é uma questão mais psicológica do que física. Na pergunta 155, Kardec faz a seguinte questão: como se opera a separação da alma e do corpo? Não é? Então, como vai acontecer essa separação? Aí eles dizem, os laços se desprendem. Né? Então, a separação se dá instantaneamente por brusca transição. Isso quer dizer, a pessoa morreu, o espírito já sai do corpo e não está mais ligado? Eles respondem, haverá alguma linha de demarcação nitidamente traçada entre a vida e a morte? Os espíritos também perguntam para o Kardec. Aí o Kardec reflete e os espíritos continuam respondendo. Não. A alma se desprende gradualmente, não se escapa como um pássaro cativo, a que se restitua subitamente à liberdade. Então, ele vai se desprendendo. Por quê? Esse corpo espiritual, chamado perispírito, ele vai se ligando ao corpo físico, célula por célula. Então, no corpo espiritual, tem algo que liga ao pulmão, que liga ao coração, que liga ao cérebro, que liga ao joelho, que liga as partes genésicas, não é? Que liga na parte respiratória. Então, são vários laços, é como se fosse uma teia que une esse corpo espiritual a um corpo físico. Não é só um lacinho que você corta e já se separou. Então, a gente tem que começar a entender que nesse processo existe a morte, mas o desencarne, que é essa separação completa, nem sempre é naquele momento que a gente tem como a morte definitiva. Quer dizer, os médicos chegaram e disseram, a pessoa morreu. Morreu fisicamente, mas espiritualmente, esse corpo espiritual ainda está conectado a esse corpo sem atividade mais. Então, eles dizem, a alma se desprende gradualmente e não se escapa como um pássaro, cativo que se restitua subitamente à liberdade. Então, vamos esquecer essa ideia que morreu, já se libertou. Muitas vezes o corpo está ali e o espírito ainda continua ligado. Ele diz, aqueles dois estados se tocam, confundem, de sorte que o espírito se solta pouco a pouco dos laços que o prendiam. Esses laços se desatam e não se quebram. Tá? Então, como se fossem laços, nós, que a gente vai unindo esse corpo espiritual ao corpo físico, e nesse processo de morte e desencarne, eles vão sendo desfeitos, certo? Então, nesse processo que desfaz esses laços, vai ter a importância da qualidade moral de cada espírito. Quanto mais moralizado, esses laços são mais frouxos, são mais fracos. Quanto mais apegado à matéria, esses laços são mais apertados. Quanto mais moralidade, mais solto. Quanto mais imperfeições, quanto mais apegos, é mais preso esses laços, tanto do corpo físico quanto esse corpo espiritual. Continuando nessa resposta da 155, vem os comentários do Kardec. Diz o seguinte, durante a vida, o espírito se acha preso ao corpo pelo envoltório semimaterial ou perispírito. Então, mais uma vez, o corpo e o corpo espiritual estão ligados. Isso é a vida. Ah, Jefferson, mas a pessoa está em coma. Está viva ainda no sentido de sendo alimentada pelas máquinas? Sim. Então, o corpo espiritual pode estar ligado ali. Na grande maioria das pessoas, ele continua ligado. Então, ele diz,
a morte, a destruição do corpo somente, não a desse envoltório, não é, do corpo, que se separa quando cessa nessa vida orgânica. Então, quando a gente diz que existe o espírito encarnado e o espírito desencarnado, é que quando estão ligados, é o espírito encarnado. O corpo morre, o espírito continua. Não é? Então, não existe a morte física e a morte do espírito. Então, o meu parente, ele não sumiu. Esse é um princípio da doutrina espírita, que a vida continua. Então, muitas vezes nós estamos no velório desesperados com a morte física, mas se nós temos a fé espírita, o entendimento da vida imortal que o Cristo nos trouxe e que Kardec, através da obra espírita, nos clareou muito mais o entendimento, a nossa dor diminui. Porque por mais que nós estejamos, não é, frente ao corpo, não é, sem vida, nós temos a certeza que a vida continua. Por isso que Jesus falou para todos nós: deixai os mortos enterrar os seus mortos e vá anunciar o reino de Deus. Porque a vida continua após essa morte física. Então, ele diz: a observação demonstra que no instante da morte, o desprendimento do perispírito não se completa subitamente, que, ao contrário, se opera gradualmente com uma lentidão muito variável conforme os indivíduos. Mais uma vez, eles vão afirmando Kardec aqui, não é? Que quanto mais moralizado, mais rápido essa separação. Quanto mais apegado, quanto mais imperfeito, mais preso ao corpo físico. E ele encerra essa resposta, em comentário do Kardec, dizendo o seguinte: em uns é bastante rápido, podendo dizer-se que o momento da morte é mais ou menos da libertação. Em outros, naqueles, sobretudo, cuja vida toda material e sensual, o desprendimento é muito menos rápido, durante algumas vezes dias, semanas, até meses, o que não implica existir no corpo a menor vitalidade, nem a possibilidade de envolver a vida, mas uma simples afinidade com o espírito, afinidade que guarda sempre a proporção com a preponderância que durante a vida. Então, ele quer dizer o seguinte: que a morte física, ela existe, mas dependendo do grau evolutivo do espírito, ele pode estar apegado ao corpo por muito tempo. Então, muitas vezes a gente vai chegar nas próximas respostas e perguntas, vai vir a questão do suicídio, não é? Porque todos nós passamos por essa perturbação espiritual após o desencarne, só que quanto mais materializado, quanto mais imperfeições, mais apego ao corpo físico. Isso vai dar claro para a gente quando a gente for estudar um dia a questão dos processos obsessivos. Quem são os obsessores? São esses espíritos que desencarnaram muito apegado ao corpo físico e à terra, que não se desprende dessa vida e acabam querendo viver por nós. Não é? Então, um obsessor é um espírito que não preparou-se para o seu desencarne. Então, que nós possamos, de fato, entender a primeira mensagem do nosso irmão Santos na questão de prosseguir constantemente na nossa evolução moral, mesmo enfrentando muitas dificuldades, para que a gente possa ter esse desencarne mais tranquilo, mais equilibrado, porque a nossa vida sempre continua. E agora, para encerrar, nós vamos nos preparar para o passe, para um momento de receber e contribuir com a humanidade com as energias positivas. Então, que todos nós possamos, em pensamento, sintonizar com o mais alto, pedindo a todos os espíritos amigos responsáveis por esse trabalho que possam iluminar a nossa alma, transmitindo para nós todos os sintomas salutares que a energia possa nos proporcionar. Que a gente possa receber na nossa alma a bondade divina, a força necessária para nos suportar e suportar também a vida na Terra. Fortalecidos que estamos neste momento, que também possamos transmitir para todos que vivem em nossa volta e na humanidade, tanto da Terra como no universo, todos os nossos melhores pensamentos e sentimentos, porque nós sabemos que a força do pensamento e dos sentimentos tem como missão, muitas vezes, levantar os caídos. Então, que nesse momento nós possamos transmitir para todos os nossos melhores sentimentos. Pedimos também para a espiritualidade amiga que derrame sobre as águas
todos os medicamentos necessários para que possamos melhorar tanto o nosso corpo físico como a nossa alma. E para encerrar as atividades da tarde de hoje, encerramos com a prece que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, e nos livrai de todos os males. Que assim seja. E em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome de Oswaldo Melo, mentor da nossa casa, e de toda a espiritualidade amiga responsável por esse trabalho, damos por encerradas as atividades da tarde de hoje. Que a paz esteja com todos.